Doutora Deise, muito bom dia. Muito obrigado pela sua participação nessa manhã conosco no Café com Bala. A senhora me ouve bem? Doutora Deise, não estou ouvindo a senhora. A senhora, a senhora está com Oi, fone. Se a oi, senhora me tirar o ouve? fone agora, lhe ouço perfeitamente. A senhora me Ok, ouve bem tá me agora? ouvindo? Ouço Bem, sim, graças a Deus. Então tá ouço bom. sim. Doutora Deise, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua participação nessa manhã com o Café com Bala. A gente sabe e entende que existe aí uma dinâmica na sua agenda, independente de final de ano, a Câmara Municipal ela não para, né? Doutora Deise, eu estava fazendo um preâmbulo inicial com relação a essa questão da LDO. Expliquei algumas coisas que a senhora já havia, inclusive, mencionado para mim ontem, quando eu fiz o levantamento de informações, mas eu creio que a população fazendense queira ouvir da própria procuradora. Eu já informei a população, né, e a população de Fazenda Rio Grande já sabe, que houve aí uma votação contra, né, com relação à aprovação da LDO. Né? No primeiro ponto, de uma forma que a população possa entender, por que a Câmara reprovou, recusou aí essa proposta vinda do Executivo nesse momento para a Fazenda. Olá, Jean, muito bom dia a todos, né, aos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo esclarecer aí alguns desses fatos, né, que acabam chegando para a população de formas até deturpadas, né. Bom, a Câmara de Vereadores, né, resolveu ali rejeitar os projetos orçamentários, tanto a LOA quanto a LDO, né, primeiramente a LDO ali, depois na sequência a LOA, justamente que elas foram apresentadas à Câmara com diversas inconstitucionalidades e ilegalidades que geram ocasiões em que o Poder Legislativo fica até impedido de realizar análise, sabe? Muito tem se veiculado aí por alguns meios de comunicação aí, resumindo tudo numa questão política e tudo mais. Mas isso não. A verdade é que as duas legislações orçamentárias foram apresentadas com graves obscuridades, principalmente em relação ali ao grau de endividamento do município, né? Isso foi negado, essa informação foi, né, negada, de certa forma, ao Poder Executivo, então o Poder Executivo não tem como analisar. Isso é uma das ilegalidades, né? Mas são diversas. Nós temos ali situações em que foram incluídos no orçamento, principalmente ali relacionados à COSIP, onde não há qualquer plano de aplicação. Então, assim, são graves obscuridades e ilegalidades que geraram essa rejeição. Um fato importante também que precisa ser esclarecido para a população é que tem se colocado, principalmente pela procuradoria ali da prefeitura, né, pelo procurador-geral, que a Câmara está impedida de reprovar o projeto. Isso não é verdade, né? Se a Câmara estivesse impedida de reprovar um projeto, não seria um projeto de lei, né? Que tem por característica aí a sua possível ação ou reprovação. Então, nós chegamos a um impasse, né, porque foi oportunizado à Prefeitura 4 audiências públicas realizadas pela Câmara para que eles pudessem apresentar um projeto onde esses vícios fossem sanados. Em todas as oportunidades, essas oportunidades, o Poder Executivo insiste em apresentar esses projetos de leis, né, digamos, com esses vícios insanáveis da parte do Poder Legislativo. O Poder Legislativo não pode interferir num grau muito excessivo nas leis orçamentárias. Então, assim, não há como o Poder Executivo, por emendas parlamentares, ali resolver esses vícios, porque são vícios que partem de uma iniciativa privativa do Poder Executivo. Quer dizer, se o Poder Legislativo interferir e corrigir essas inconstitucionalidades, acaba assim gerando daí um vício formal, né? Porque daí estaria o Poder Executivo interferindo numa competência privativa do Poder Executivo.
Doutora Deise, com relação a essas questões que envolvem, nesse momento, o pedido, né, do procurador do município com relação à volta de uma sessão extraordinária ainda neste ano de 2021, para que seja aprovada essa LDO do jeito que está. Eu também, ao longo do dia, procurando levantar a pauta da melhor maneira possível, eu conversando com alguns advogados do setor político da região metropolitana, eles informaram que é inconstitucional obrigar uma Câmara Municipal a uma aprovação aonde estão aí possivelmente falhas, né, na composição, por exemplo, daquilo que é necessário para a LDO e a LOA de 2022. Qual será o procedimento da Câmara diante dessa situação? Haverá mesmo uma nova sessão plenária extraordinária? A Câmara vai tentar revidar esta liminar? Como é que fica a posição? E, na sequência, já vou fazer aqui a pergunta do Alessandro Santos, né, que está fazendo aqui uma pergunta para a senhora. Mas, no primeiro momento, eu queria saber disso. Haverá realmente essa sessão extraordinária? A Câmara será obrigada a aprovar uma LDO que não está em conformidade com aquilo que é necessário diante das leis do município? Isso é um ponto importante para a gente esclarecer, Jean, porque assim, isso fica muito confuso aí na cabeça da população, né? Que acaba tendo essas informações aí contraditórias. Não existe, né, uma obrigatoriedade do poder legislativo em aprovar, né? Tanto essa liminar aí que acabou sendo divulgada aí nos últimos dias, ela deixa bem claro que o judiciário não pode interferir no mérito da reprovação ali, só nos aspectos formais. Se ele cumpriu o trâmite regimental, né, o trâmite legislativo, regimental e constitucional para um projeto de lei. Nesse ponto, é bom esclarecer, porque assim, o procurador do município ali, né, o impetrante ali no caso, ele apresenta diversas inverdades para o judiciário, né? Ele cria ali uma exigência de um quórum inexistente para aprovação de leis orçamentárias, né? No mundo jurídico aí já é pacífico, né? Essas questões jurisprudenciais, já é pacífico que um projeto de lei orçamentário ele tem uma característica, uma natureza de lei ordinária. Quer dizer o quê? É um quórum, digamos, de maioria simples, né? E ele criou um fato ali, que eu não sei de onde ele tirou, que existe a necessidade de 2/3, né, uma votação ali qualificada para essa votação. Acabou induzindo o judiciário a erro, e o judiciário entendeu ali que houve uma falha nessa votação. Isso já está sendo corrigido, nós já estamos entrando em contato com o judiciário, né, para que seja revista a decisão. Então, acredito que nas próximas horas aí a gente já vai ter um posicionamento, tanto do judiciário no sentido ali da decisão em primeiro grau, quanto ao TJ, né? Nós já acionamos o TJ também, então eu acredito que nas próximas horas isso será corrigido. Agora, vamos lá em relação ao que você colocou ali nessa situação da questão da obrigatoriedade da votação especificamente. Então, não existe a obrigatoriedade de se votar, né, aprovando ou reprovando. Isso é uma análise de mérito que cabe ao Poder Legislativo, né? A Casa tem as suas comissões permanentes ali, que elas fazem essa análise técnica do projeto, né? Não só política, como técnica também. Então, dentro dessa análise, né, foi encontrado ali da Procuradoria Jurídica, foi encontrado diversas ilegalidades que impedem a aprovação do projeto. Porque, assim, esse projeto pode gerar consequências aí para a população de Fazenda Rio Grande terríveis, né? Inclusive de crime fiscal mesmo. E a Câmara não pode, além de não poder compactuar com isso, ela também pode ser punida, né? Se caso digamos, essa lei aprovada gere algum crime fiscal, algum prejuízo fiscal para o município. Então, o
Poder Legislativo tem executado a sua função, né? Que é ali fazer toda essa análise. Agora, é claro, o município não pode ficar sem legislação orçamentária para o ano. Não é que não pode ficar, existem alguns remédios para essa situação, né? A jurisprudência também prevê que, nesses casos, o prefeito tem que se utilizar da lei orçamentária do ano anterior, num limite ali de 1/12 desse orçamento anterior aplicado nesse orçamento para o ano de 2022. Então, não existe esse argumento que daí o poder, né, executivo acaba tentando jogar a população contra o poder legislativo, alegando que a população vai ficar sem remédio, sem... Isso não existe, vai ficar só se né, competência do poder executivo deixar de se executar essas demandas necessárias à população. Então, assim, enquanto se tramita essa legislação, existe esse remédio, né? O prefeito tem que se utilizar do orçamento anterior, no limite de 1/12, até que essa legislação possa ser aprovada. Não quer dizer que existe uma obrigatoriedade na aprovação. Quer dizer que o executivo tem que apresentar novas propostas, corrigindo os vícios, para que a Câmara possa realizar a votação de uma maneira segura, adequada, sob análise de legislações digamos que legítimas, constitucionais e legais, né? A Câmara não vai aprovar, conhecendo ali, né, os vereadores, como a gente conhece, a responsabilidade, a seriedade do trabalho deles, nenhum deles vai assumir uma possível legislação aí eivada de diversos vícios que possa gerar um prejuízo para a população. Então, enquanto o município Mas não corrigir a tecnicamente 3 legislação, votaram a favor, né, doutora? exato. Aí existe um contexto político, né, que eu não tenho, né, Sim. não cabe a mim entrar nesse contexto, mas faz parte, né, dessa questão ali política, uma casa política. Então, assim, existem as manifestações contrárias, né, e favoráveis. Nesse sentido, 3 vereadores, 2 estavam ausentes e 3 votaram a favor, mas na sua maioria absoluta, mais do que a maioria absoluta, porque hoje a maioria absoluta da Câmara são 7 membros, né? Foram 8 vereadores, 8 membros que votaram aí pela reprovação das votações com base nessas ilegalidades que foram apresentadas. Doutora, a pergunta do Alessandro Santos, Oi. ele pergunta o seguinte para a senhora. Doutora, tendo em vista que ficou evidente o vício jurídico nesse mandato de segurança, lembrando que não é a primeira vez que aconteceu do executivo ter uma liminar com vício, podemos deduzir que o executivo está induzindo o vício ou é falta de análise de quem concede essas liminares? Eu vejo assim né, que a gente fez junto com a outra advogada da Câmara, né, a doutora Marina. A análise que a gente faz é que realmente o, o advogado ali, né, o procurador do município, ele induz o judiciário a erro. Isso aconteceu em 2 liminares ali do processo de cassação, né, não da parte do procurador, mas sim né, da linha de defesa, apesar do advogado do município estar atuando em defesa no processo de cassação do prefeito, né, que corre por duas comissões. O procurador do município vem atuando como advogado de defesa, isso é uma improbidade, e a Câmara já está tomando as providências, a Câmara está apresentando denúncia tanto à ordem quanto ao Ministério Público em relação a isso, porque o advogado do município, só abrindo um parênteses aqui, Jean, o advogado do município, ele não pode defender os interesses pessoais do prefeito, ele recebe do erário municipal, ele recebe dinheiro público para defender a instituição, ou seja, o município, né? Doutora, Ele não desculpe pode, de interromper a maneira senhora, isso é nenhuma, muito. defender como ele vem atuando Doutora, ali. desculpe interromper a senhora, mas isso que a senhora está falando é uma informação de suma importância e é algo muito grave que a população fazendense precisa entender. Eu vou pedir que a senhora repita essa parte para que a população fazendense possa entender, até para que eu possa entender também. Ontem a senhora já havia comentado isso comigo, nós Claro, conversamos também por telefone, e eu entendi, mas eu fiquei com algumas dúvidas. Então, deixa eu entender uma coisa. claro. Doutor Carlos, que é procurador-geral do município de Fazenda Rio Grande,
ele está atuando como advogado na linha de defesa nos dois processos de cassação do doutor Nassib. Só para poder entender, ele como procurador do município, ele não poderia estar atuando como advogado na linha de defesa. As duas situações, elas juridicamente e politicamente, elas não poderiam estar acontecendo. É isso? Basicamente é isso, Gê. Eu vou concluir ali a pergunta do Alessandro e já vou partir para esse item, porque realmente é muito importante. Alessandro, então o que acontece ali é que nós entendemos que sim, realmente o Dr. Carlos ali induziu o judiciário a erro, dizendo que para o município de Fazenda Rio Grande existe um quórum de 2/3 para essas aprovações de leis orçamentárias. Isso é uma inverdade, isso é né, até uma litigância de má-fé, porque quando você altera os fatos para induzir o judiciário a erro, é litigância de má-fé. Então, mas isso, né, a gente vai ter com calma a oportunidade de apresentar ao judiciário. Então, assim, isso acontece, é normal, faz parte, né? Ele apresenta porque, assim, ele entende como aquela afirmação, ele recebe de boa fé, porque ele não acredita, né, num primeiro momento, que o advogado possa estar ou induzindo a erro, alterando a verdade dos fatos, né? Então, ele recebe aquela informação em caráter de boa fé, acreditando que aquilo é verdade, né? E ele aplica uma liminar suspendendo aquela situação até que se possa averiguar, né, se aquilo, né, concretamente está acontecendo. Nós estamos nesse trâmite aí, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos demonstrando ao judiciário que o procurador do município induziu o juiz a erro, né, alegando que para o município de Fazenda Rio Grande existe a necessidade de um quórum qualificado de 2/3 da cabeça dele, ele inventou, não sei da onde, esse quórum, alegando daí esse vício na tramitação ali para se conseguir essa liminar. Isso provavelmente, muito provavelmente nas próximas horas vai ser corrigido. Então, respondendo ali você, sim, nós acreditamos que o advogado ali, o procurador do município, induziu o judiciário a erro. Daí, passando para essa questão ali, Jean, realmente é isso que o município de Fazenda Rio Grande vem, né, sofrendo através do seu procurador do município. Veja, é pacífico já na justiça, né, que o procurador do município ele deve atuar em defesa do município, nunca jamais em defesa pessoal do prefeito. Nós tivemos agora, ali por dia 22, acredito 22, 21, 22, uma decisão em que o procurador do município entrou com embargos de declaração para que o processo de cassação contra o prefeito, né, que tramita no TJ Paraná contra o prefeito, não fosse reunido no desembargador prevento, ficasse, né, na quarta Câmara com, né, a desembargadora que havia concedido uma liminar para o prefeito se manter no cargo. Então isso é um absurdo completo. Quer dizer o quê? Que o procurador então está recebendo do município para advogar para o prefeito? Isso é uma improbidade. E isso a Câmara tem fiscalizado, os vereadores estão atentos a isso, estão, né, atentos principalmente aonde está sendo gasto o dinheiro público, né, o dinheiro né, do que tem que ser empregado em políticas públicas, e está sendo despreendido para o pagamento, né, de um servidor, de um agente político, porque ele tem a característica de um secretário, o procurador do município da Fazenda, ele é um contratado em cargo em comissão, e daí está tentando se ali atuar, né, através de recebendo o salário, digamos, recebendo a sua remuneração por meio de dinheiro público para a defesa pessoal dele. Então, assim, isso está sendo acompanhado de perto pela Câmara. Como eu repito, a Câmara vai apresentar denúncia contra o procurador e contra o prefeito nesse caso, né? Isso já os vereadores já identificaram essa improbidade e vai estar apresentando a denúncia tanto ao MP quanto à ordem dos advogados ali para que esteja acompanhando essa postura aqui do advogado procurador do município.
Doutora Deise, só para esclarecer, o Jean fala aí de Fazenda Rio Grande, eu sou o Alex, falo aqui de Araucária, né? Só para que a população de Uhum. Fazenda possa se orientar, que o Jean está cobrindo aí esse período de final de ano ali do Pedro Bala, né? Que o Pedro está de férias, Sim, mas isso é sim. só para a gente poder Uhum. alinhar aí com quem está nos assistindo. Doutora, só para que o povo possa entender, quando a gente fala em 2/3 da Câmara, né? E eu até brincava agora há pouco com o Jean, né? Assim como eu falei para a senhora ontem, né? Eu não sou lá muito bom de matemática, mas tem 13 vereadores, certo? Dos 13, 2/3 seriam 9. Tô certo ou tô errado? Essa é a conta, não é isso? Isso, 2/3 é uma votação mais qualificada, assim, é uma votação com uma exigência de um quórum maior, então ela tem matérias específicas, sabe, em relação a isso. Ali em relação ao julgamento das contas do prefeito, a um possível julgamento sobre cassação de mandato, daí se exige esse quórum, tanto pela Constituição Federal como pela Constituição Municipal ali, que é a nossa lei orgânica. Mas esse Mas no dia da critério sessão que foi nunca foi reprovada exigido a para a lei LDO, tinham orçamentária. 11 vereadores, não é isso? Nós tínhamos 11 vereadores, né, presentes. O que que prevalece para a votação de lei orçamentária? A votação de lei orçamentária pela Constituição Federal, a característica, a natureza da lei, ela é uma lei ordinária. Então, para as leis ordinárias, prevalece o quórum de maioria simples. O que que é o quórum de maioria simples? É a maioria dos presentes. Mas dentre esses presentes, nós temos que ter a maioria absoluta dos membros. Né? Tem que ficar claro que se a Câmara tem 13 vereadores, obrigatoriamente teria que estar presente 7 vereadores, e dentre esses 7 se faria ali o quórum, digamos, pela maioria dos presentes, mas obrigatoriamente teria que ter 7 na sessão. Nós tínhamos 11 vereadores e os 11, 8 reprovaram a lei. Então, né, não teria como ser diferente esse resultado ali, Alex. Alex e Jean, né? São os dois que estão nos acompanhando. Então, assim, eu vejo que eu não sei da onde ele criou, ele realmente induziu a juíza a erro ali, alegando que na nossa lei orgânica existe essa exigência. Eu não sei da onde, né, ele criou esse fato realmente da cabeça dele e acabou induzindo a juíza a erro ali. Mas no nosso caso, a lei orgânica não prevê esse quórum. O que nós temos, que é uma coisa mais específica, pelo regimento interno. Nosso regimento interno daí prevê uma votação de quórum por maioria absoluta para as leis orçamentárias. O quórum de maioria absoluta é metade mais um dos membros, não dos presentes. Essa é a diferença da maioria simples. A maioria absoluta seria a metade mais um, que no nosso caso seria 7. Então, nós cumprimos tanto, né, o que prevê a Constituição Federal, que é a maioria simples, mas também a gente cumpriu o regimento, que seria daí a maioria absoluta, que seria, no caso, 7 para a Câmara de Vereadores de Fazenda Rio Grande. Foi reprovado por 8. Doutora, só para que a gente possa partir daqui a pouco para as considerações finais, eu queria dar a oportunidade aqui, né? O Jean ele gostaria de fazer uma participação, uma pergunta para a senhora. Jean, é com você. Bom dia, doutora. Bom dia a todos que estão assistindo. A minha pergunta é o seguinte, doutora. É possível ainda os vereadores retornarem de férias para fazer uma sessão extraordinária para aprovar essa LDO? Ou isso não é mais viável, só vai ficar para o ano que vem mesmo? Já é bom você tocar nesse ponto, porque assim, a gente vê assim que alguns desinformados ali, né, que até se dizem blogueiros do município, mas completamente sem qualquer instrução jurídica e também sem qualquer tipo de informação realmente verídica, está divulgando que ah, a Câmara vai ser obrigada a suspender recesso e tudo mais, mas isso é uma situação que já havia sido informado à prefeitura, porque assim, veja, quando houve essa reprovação desses projetos ali orçamentários, o Poder Executivo enviou 2 novos projetos à Câmara, ali no dia 22 de dezembro,
o que também gera a perda do objeto dessa demanda aqui, né, que a gente está falando dessa liminar concedida aí. Porque, por óbvio, se ele apresentou 2 novos projetos, né, ele reconhece o erro, né, que as legislações anteriores estavam, né, estavam contidos nas legislações anteriores e apresentou 2 novos projetos. No dia 23 de dezembro, a Câmara informou ao Poder Executivo, por iniciativa, que iria suspender o seu recesso. Então, assim, isso já era uma situação definida para os vereadores, né? Que, diante desse novo protocolo do Poder Executivo, onde ele protocolou 2 novos projetos, a Câmara Municipal iria se reunir dia 4 de janeiro, de forma extraordinária, suspendendo o seu próprio recesso para que pudesse tramitar em caráter de urgência essa nova legislação que foi protocolizada na Câmara. Então, assim, até totalmente, né, perde-se totalmente o objeto dessa demanda no judiciário ali, da parte do Poder Executivo, porque o próprio Poder Legislativo já tinha informado no dia 23 de dezembro à Prefeitura que o Poder Legislativo de Fazenda Rio Grande iria suspender o seu recesso. Os vereadores não têm problema nenhum em suspender o recesso, até mesmo porque a maioria deles continuam trabalhando, né? A maioria deles está, né, presente no município e está trabalhando, está atuando. Então, isso não é problema nem para o Poder Legislativo. Inclusive, né, repito, que o Poder Legislativo já tinha, inclusive, até informado a Câmara que assim o faria, né? Que realmente iria suspender o seu recesso e dia 4/1 iria se reunir extraordinariamente para resolver essas questões orçamentárias do município. Eu tenho mais uma pergunta, né? Para esclarecer para quem está assistindo o Café com Bala. Para cassar o prefeito, precisa de 9 votos, né? Que é a maioria e é mais que a maioria, na verdade, né? Agora, para aprovar ou reprovar a LDO, a maioria simples? Nós temos uma situação peculiar em relação à lei orçamentária, porque se a gente for analisar pela Constituição Federal, como ela tem uma natureza de lei ordinária, ela é maioria simples. Mas se nós formos analisar, né, aqui pelo nosso regimento, né, que ele não é uma legislação, mas digamos, é um regramento interna corporis que nós chamamos, que regulamenta, né, toda essa questão interna da Câmara. O nosso regimento prevê uma votação por maioria absoluta, não é a maioria qualificada, que é 2/3. Maioria absoluta, para a gente deixar bem claras as diferenças aqui, Jean. Maioria simples são metade mais um dos membros presentes. Quem tiver presente naquela votação ali, né? Se tiver a maioria dos presentes, já é considerada, né, a maioria simples. Maioria absoluta, o que é quórum por maioria absoluta? Maioria absoluta, na realidade, é a maioria dos membros. Se a casa tem 13, se a Casa Legislativa tem 13, tem que ser metade mais um. Nesse caso, seria 6,5, né? Se arredondaria para 7, nesse caso de orçamentário, né? Então, a gente, como ocorreu ali 8, né? 8 membros reprovaram, então a gente cumpriu além até da maioria absoluta, que é o exigido ali pelo nosso regimento. Agora, votação qualificada, daí seria 2/3 dos membros. Não, dos presentes, né? Seria dos membros. 2/3, daí caracterizaria 9 membros daí. Perfeito, doutora. Eu quero te agradecer pela participação e quero te pedir também para que venha mais vezes ao Jornal Repórter para nós esclarecer outras dúvidas também de quem assiste a gente, tá bom? Jean, eu que agradeço. Agradeço muito a oportunidade de falar aqui em nome da Câmara, né? Expor essas questões aí jurídicas, porque muito bafafá, né? Se dá muito, às vezes assim, existem até nesse âmbito político muita interferência de mídia, assim, que não tem o conhecimento jurídico, né? A gente vê
muito blogueiro aí pensando que é jurista, né? Mas efetivamente não tem o menor conhecimento jurídico para estar veiculando afirmações como vem fazendo. Então é importante, né, que sejam veiculadas informações corretas, verídicas e emanadas do próprio órgão ali mesmo, né? Então, assim, eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo todas essas situações e estou sempre à disposição aí de vocês para estar, né, qualquer demanda. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado também, Alex, pelas perguntas que você fez a ela, né? Você tem mais alguma coisa para perguntar? Fica à vontade. Na verdade, eu queria agradecer a doutora Deise pela disponibilidade, agradecer a doutora Deise aí por estar participando conosco e deixar claro, doutora Deise, que nós estamos aqui para cumprir o nosso papel de imprensa. Então, é complicado, não é? Muitas vezes observarmos que existem aí pessoas querendo dar versões e não notícia. Pessoas que querem dar aí uma informação, mas não partir para a apuração. É tão importante quanto. Então, quero deixar aqui meu registro de agradecimento à procuradora da Câmara Municipal de Araucária, a doutora Deise, que participou conosco nessa manhã. Lembrando mais uma vez, Café com Bala, Jornal Repórter, eles ali portas abertas para ouvir também do Dr. Carlos, caso ele queira se manifestar, Dr. Nassib, caso ele queira se manifestar, porque diante de todas as alegações que foram colocadas, né, e de forma clara, eu entendo que não houve nenhum prejuízo moral, né, a parte alguma, e sim uma sessão de esclarecimentos à população. Ainda assim, existem colocações que devem ser realmente devidamente apuradas. Por exemplo, essa questão do procurador defendendo o afastamento, defendendo aí o processo de afastamento do Dr. Nassib, né? Ou seja, ou ele é procurador do município, ou ele é cargo comissionado, ou ele é advogado particular. Então, é uma questão que realmente não é só, né, Gia? Não é eu que quero saber, ou você que quer saber, a população agora precisa desta informação. Existe amparo legal, joia, você pode provar quando for acionado aí pelo Ministério Público, de acordo com o que disse a doutora Deise. Porém, estamos aí, né, dispostos a estar apurando os fatos da melhor maneira para a população fazendense e também para a região metropolitana. Jean, agradeço a sua extensa paciência comigo, né? Agradeço a produção, ao seu pai. Eu acho que a pauta atingiu aí os objetivos necessários para a cidade de Fazenda Rio Grande e tenho certeza que essa novela ela não para por aqui. Ou seja, ainda há água que vai rolar debaixo dessa ponte, nós vamos estar aí, de olho nos próximos acontecimentos e estaremos aí trazendo a qualquer momento as informações apuradas para a população a respeito desta possível ou não sessão extraordinária em torno da LDO e a LOA de 2022 no município. Exatamente, que nem o Alex falou, a gente cede o espaço aqui para o Carlos Crois vir aqui esclarecer também o lado do prefeito, né? Porque a gente mora na cidade, a gente quer ver o desenvolvimento dela, a gente não quer ver o caos na cidade. E a gente quer entender também o que está acontecendo no município, né? Como veio aqui o diretor da Fastrans, esclareceu as coisas, as multas que aconteceu, a gente quer ouvir também o procurador para ouvir a versão deles também, né? Então fica aí o convite, porque aquela nota que eles mandaram para a gente, sinceramente, é falando assim, a gente não quer dar entrevista para o Jornal Repórter, é isso que está acontecendo. Então, até o prefeito Nassib, a gente convida ele para vir aqui no programa fazer uma participação aqui. A gente não vai falar mal, a gente vai dar o espaço, a gente vai tratar com respeito para ele poder esclarecer as coisas do município, né? Porque a gente mora aqui, eu tenho 28 anos, eu moro aqui há 27 anos. Eu não quero andar num caos aqui que nem está, né? Porque isso aí é um caos, né, que está acontecendo. A cidade já está ruim. Sem a aprovação e sem o esclarecimento, fica péssimo para nós que mora realmente aqui, né? Para quem precisa de verdade, né?
mas eu espero que fique esclarecido com a participação da doutora, né?